Olá, como vocês estão? Eu me chamo Clésio de Oliveira Cabral Júnior. Eu atualmente sou advogado, especialista na área de segurança do trabalho. Não especialista, porque é um ramo tão assim complexo, né, de se atuar, pois há uma análise bem detalhada de todas as circunstâncias que acontecem e envolvem, né, entre o colaborador e o empregador. Mas tenho uma vasta experiência, né, na parte de administração pública, sou formado em gestão pública, pós-graduado também pela gestão pública, estou concluindo uma especialização em processo e direito do trabalho. Tenho alguns cursos já voltados para a segurança do trabalho, como a NR35, né? Estou em finalização da especialização de técnico em segurança do trabalho. Tenho um vasto conhecimento na área de construção civil, pois logo uma pesquisa simples vai identificar que eu fui funcionário público durante quase 20 anos, né? E nesse decorrer desse tempo, eu tenho assim uma forte bagagem, né? Tanto com a questão documental da prefeitura, do direito administrativo, que assim abarca, como também com o direito penal. Por quê? Porque assim, logo no meu fim de relacionamento, né, de servidor público, eu trabalhei e atuei junto com a Guarda Municipal. E durante a Guarda Municipal, né, no papel de corregedor, até tenho que agradecer à administração por ter confiado esse... É uma honra, na verdade, né? Porque aonde eu prestei o meu serviço era um grupo conciso, um grupo aonde as pessoas tinham um porquê estar ali, e eu fico lisonjeado de ter trabalhado com eles. Então, assim, trabalhando nessa vertente, eu sou advogado, mas também sou um ser humano, né? Então, durante toda a minha trajetória, eu privei por estar com o conhecimento para servir, né? Ah, servir? Sim, servir. Porque é o seguinte, hoje nós estamos numa sociedade em que todos são, né, especialistas. E a especialidade, a questão de ser especialista numa área, ela requer um envolvimento muitas vezes de outras áreas, né? Hoje um exemplo clássico, né, que até entrou agora recentemente, a questão da NR01, né, sobre os riscos psíquicos, né? Então, assim, na verdade é uma questão de uma alteração ou uma mudança de paradigma, né? Onde os contratantes vão ter, né, que na verdade olhar com outros olhos, né? Nós estamos numa sociedade que é diferente da de 20 anos atrás, né? As pessoas têm um outro modo de atender alguns requisitos, né? Então, assim, nesse viés, vamos dizer assim, há que se cuidar muito de falar em especialidade, né? Hoje, o risco psicossocial, vamos falar do risco psicossocial, ele, por si só, ele tem que ter uma correlação com o ambiente de trabalho, né? Então, assim, antes de mais nada, de me aprofundar em algum tema, né, há que se querer preservar a integridade do próprio colaborador. Por que a preservação? Porque é o colaborador que ajuda o empresário, né? O empresário assume os riscos, mas o colaborador tem tarefas a serem feitas. Então, assim, de qualquer maneira, né, eu entendo que diante de uma capacitação, né, o profissional que vai fazer esse atendimento, ele tem que estar com todos os requisitos, né, ou abarcar todos os requisitos necessários que contemplem a situação. Ah, por que situação? Não pode ajudar num todo? Não, porque às vezes o próprio profissional em si, ele é uma pessoa que vai ter que requisitar outros profissionais. Eu, advogado, não posso analisar um risco psicossocial
sem uma avaliação clínica, né? Então, assim, quem é o clínico responsável? Então, assim, são situações que durante toda essa carreira, todo esse empenho, né, e forma de atuação, eu venho privando pelo conhecimento, né? Ah, doutor, você é uma pessoa que vai defender o empresário. Ah, doutor, você é uma pessoa que vai defender o colaborador, né? Olha, se eu for negligente, né, omisso em dizer para vocês que eu não estaria atuando nem de um lado nem do outro, de qualquer forma, né, eu sou um profissional, né, em que está apto a atender as duas partes, né? Essa forma de gerenciamento, essa forma de dirimir essas situações, né? Então, assim, sim, estarei apto tanto para trabalhar para um como para o outro. Não há nada em que impeça esse tipo de trabalho, a não ser que, se eu trabalho para uma empresa, naturalmente eu não posso, né, estar atuando contra o meu empregador, né, ou contra o meu contratante, né? E assim, dessa maneira, pautado em muito conhecimento, ou muito não conhecimento, um conhecimento breve, mas com conteúdo muito forte, né? Abrasivo e pronto, né? Para estar atuando nessa área trabalhista, como na parte de segurança do trabalho. Acidente hoje em dia é muito complexo de ser analisado. Hoje a responsabilidade civil de uma empresa é uma responsabilidade, claro que objetiva, porque dentro da própria empresa, lá conforme os quinais que elas são abertas, né, quais os tipos de atividades, são atividades que envolvem riscos. Né? Então, assim, toda a situação, tudo o que é criado de ambiente de trabalho, né, para esse colaborador é de responsabilidade da empresa. Quando o colaborador pisa dentro da empresa, o colaborador está iniciando, está começando a sua jornada dentro da empresa, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que receber, né, da empresa um treinamento ou assim uma forma mais simplificada. Perdão. Ele tem que ser direcionado de quais são as atividades que ele vai desempenhar, a forma que ele vai desempenhar dessas atividades e sem assim, esquecer e nem correr no mérito da responsabilidade. Mas ele tem que ter os EPIs de forma adequada, ele tem que ser informado de como resolver qualquer tipo de problema com esse EPI, ele tem que, na verdade, receber um treinamento de como é que é feito a manutenção desse EPI. E quando a gente se fala em EPI, é que a gente já se entende que o engenheiro de segurança do trabalho já analisou e já dirimiu de qualquer outra forma possível qualquer outro tipo de risco voltado para o EPC, que são manobras, né, de interesse da própria indústria, que vê uma proteção coletiva, porque o EPI ele já é o último recurso. Tá? E de qualquer maneira, como último recurso, se o colaborador vai ser obrigado, ele tem que estar ciente de todas as suas tarefas, das formas de organização desse EPI, a forma de guardar esse EPI e assim poder exercer a sua função dentro da empresa com segurança, com trabalho, né? E dentro de uma responsabilidade. Por quê? Porque se a empresa forneceu toda essa documentação, se a empresa passou para ele toda essa forma de trabalho, ele também tem a parte dele para ser feita. Ele tem que cuidar do IPI, ele tem que zelar pela limpeza. Se ele identificar qualquer tipo de problema no IPI, ele tem que solicitar a substituição, né? Ele tem que estar de olho lá no item de prevenção, se o seu CCA ele está adequado? Não, a empresa tem que fornecer isso. Mas e se ele quebrou?
né? Como que ficaria isso se ele quebrou? Então, assim, então são várias responsabilidades, né, que assim abarca tanto o empregador como o empregado, tá? E de qualquer maneira, me coloco à disposição, às vezes, se vocês quiserem fazer algum tipo de questionamento, né? A princípio era um vídeo meramente auto-apresentativo, mas aí acabei me estendendo um pouquinho, mas são situações que eu vou aproveitar. É o meu primeiro vídeo também, me perdoem se eu errei, mas é pautado assim com muito carinho, porque nós somos seres humanos, né? E como seres humanos nós precisamos de outras pessoas, né, para estarem trabalhando. O que seria de uma indústria se não tivesse colaboradores? O que seria de uma igreja se não tivesse as pessoas que frequentassem, né, os fiéis? Né? O que seria do posto de combustível se não tivesse a pessoa que tivesse o veículo para ir lá? Então nós somos apenas seres humanos, né? E aqui estamos para praticar o bem. Eu espero assim, de qualquer maneira, e futuramente nós vamos estar conversando sobre outros assuntos, mas alguns assuntos específicos, né? Até chamo atenção para vocês, eu tenho uma página no Instagram, se vocês quiserem me seguir lá, né? Advogado Clésio, e a gente pode estar conversando um pouquinho mais, tá ok? Um abraço para vocês, quero agradecer o tempo de vocês que vocês ficaram e me coloco à disposição. Um abraço.